Os fundamentos crísticos do gnosticismo em uma perspectiva complexa. O gnosticismo, um movimento religioso antigo e diverso, apresentou uma interpretação única e frequentemente controversa da figura de Jesus Cristo e de seus ensinamentos. Enquanto compartilha alguns elementos com o cristianismo ortodoxo, o gnosticismo oferece uma visão mais esotérica e individualista da salvação. Fundamentos crísticos no gnosticismo. A dualidade, e uma das principais características do gnosticismo é a crença em uma dualidade cósmica fundamental entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Essa dualidade se reflete na criação, com um Deus inferior e demiurgo, responsável pela criação do mundo material, considerado imperfeito e aprisionante. Jesus Cristo, nesse contexto, é visto como uma figura enviada por um Deus superior para libertar a alma humana das armadilhas da matéria. O conhecimento secreto. Os gnósticos acreditavam que a salvação não era alcançada através da fé ou das obras, mas sim pelo conhecimento secreto, gnosis, que permitia à alma reconhecer sua verdadeira natureza divina e escapar do mundo material. Jesus, como mestre iluminado, detinha esse conhecimento secreto e o transmitia aos seus discípulos mais íntimos. A natureza de Jesus. No gnosticismo, Jesus não é visto como totalmente humano, mas sim como um ser divino que assumiu forma humana para revelar a verdade aos seres humanos. Sua morte na cruz, portanto, não é vista como um sacrifício redentor, mas como um evento simbólico que representa a libertação da alma da matéria. A importância da alma e a alma, para os gnósticos, é uma partícula divina aprisionada no corpo material. A meta da vida espiritual é a libertação da alma, que ocorre através do conhecimento secreto e da ascensão espiritual. Jesus, nesse sentido, é um guia que mostra o caminho para a libertação. A crítica à matéria. O gnosticismo, em geral, apresenta uma visão negativa da matéria, considerando-a uma prisão para a alma. A busca pela perfeição espiritual envolve a negação dos desejos e prazeres carnais. Diferenças em relação ao cristianismo ortodoxo. Natureza de Deus. Enquanto o cristianismo ortodoxo afirma a existência de um único Deus, o gnosticismo postula a existência de múltiplos deuses ou princípios divinos. Salvação. No cristianismo ortodoxo, a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo e pela graça divina. No gnosticismo, a salvação é obtida através do conhecimento secreto e da ascensão espiritual. A Igreja. O gnosticismo não enfatiza a importância da Igreja como instituição, mas sim a importância da experiência individual e do conhecimento secreto. É importante ressaltar que o gnosticismo é um movimento extremamente diversificado, com diversas correntes e interpretações. As ideias apresentadas acima são generalizações e podem não se aplicar a todas as formas de gnosticismo. Em resumo, enquanto o gnosticismo compartilha com o cristianismo a figura de Jesus Cristo como uma figura central, sua interpretação sobre a natureza de Jesus, a salvação e a criação diverge significativamente do cristianismo ortodoxo. O gnosticismo oferece uma visão mais esotérica e individualista da espiritualidade, com um forte foco na libertação da alma da matéria através do conhecimento secreto. O gnosticismo e uma imersão em seus mistérios e influências. O gnosticismo, um movimento religioso antigo e complexo, oferece uma visão fascinante e controversa sobre a natureza da realidade, a condição humana e a divindade. Com raízes profundas na história do cristianismo primitivo, o gnosticismo apresenta uma interpretação única dos ensinamentos de Jesus Cristo e da salvação, divergindo significativamente do cristianismo ortodoxo. A busca pela gnosis, conhecimento secreto e iluminação. Um dos pilares do gnosticismo é a busca pela gnosis, ou conhecimento secreto. Para os gnósticos, a salvação não era alcançada através da fé ou das obras, mas sim através da aquisição desse conhecimento especial, que permitia à alma reconhecer sua verdadeira natureza divina e escapar das armadilhas do mundo material. A gnosis era vista como uma revelação direta, uma iluminação interior que libertava o indivíduo das trevas da ignorância. Através de práticas esotéricas, meditação e ensinamentos secretos, os gnósticos buscavam essa iluminação, acreditando que ela os conduziria à união com o divino. O mundo dualista, luz e trevas em confronto. Uma das características mais marcantes do gnosticismo é sua visão dualista do mundo. Os gnósticos acreditavam em uma dualidade cósmica fundamental entre a luz e as trevas, o bem e o mal. Um Deus inferior e demiurgo,
responsável pela criação do mundo material, era visto como a fonte de todo o mal e sofrimento. Em contraposição, existia um Deus superior e transcendente, fonte de toda a luz e perfeição. Jesus Cristo, nesse contexto, era considerado um emissário desse Deus superior, enviado para revelar a verdade aos seres humanos aprisionados na matéria e libertá-los das garras do demiurgo. A natureza de Jesus Cristo, um ser divino e iluminado. No gnosticismo, Jesus não é visto como totalmente humano, mas sim como um ser divino que assumiu forma humana para revelar a verdade aos seres humanos. Sua morte na cruz, portanto, não é vista como um sacrifício redentor, mas como um evento simbólico que representa a libertação da alma da matéria. Os gnósticos possuíam diversos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, que apresentavam uma visão diferente da figura de Jesus em comparação aos evangelhos canônicos. Nesses textos, Jesus é frequentemente retratado como um mestre iluminado que transmitia um conhecimento secreto aos seus discípulos mais íntimos. A crítica ao materialismo e a busca pela perfeição espiritual. O gnosticismo apresenta uma visão negativa da matéria, considerando-a uma prisão para a alma. A busca pela perfeição espiritual envolvia a negação dos desejos e prazeres carnais, a prática da ascese e a busca por um estado de desapego. Os gnósticos acreditavam que a alma humana era uma partícula divina aprisionada no corpo material. Através da gnosis e da ascensão espiritual, a alma poderia se libertar das amarras da matéria e retornar à sua origem divina. O gnosticismo e o cristianismo ortodoxo, um dialeto. O gnosticismo coexistiu com o cristianismo ortodoxo nos primeiros séculos da era cristã, mas as duas correntes apresentavam diferenças fundamentais em relação à natureza de Deus, à salvação e à interpretação dos ensinamentos de Jesus. O cristianismo ortodoxo, por sua vez, considerava o gnosticismo uma heresia e empreendeu uma campanha para combatê-lo, acusando os gnósticos de distorcer os ensinamentos de Jesus e de promover uma visão dualista e negativa da criação. O legado do gnosticismo. Apesar de ter sido marginalizado e perseguido ao longo da história, o gnosticismo deixou um legado duradouro. Suas ideias influenciaram diversas correntes filosóficas e religiosas posteriores, como o maniqueísmo, o neoplatonismo e algumas seitas medievais, como os cátaros e os albigenses. Além disso, o gnosticismo continua a fascinar estudiosos e leigos, despertando o interesse por suas interpretações originais dos mitos e símbolos religiosos. A redescoberta dos evangelhos gnósticos no século XX revitalizou o interesse pelo gnosticismo e impulsionou novas pesquisas sobre essa antiga tradição religiosa. Conclusão. O gnosticismo é um sistema de crenças complexo e multifacetado, que oferece uma perspectiva única sobre a natureza da realidade e a condição humana. Ao explorar as diversas facetas do gnosticismo, podemos ampliar nossa compreensão das origens do cristianismo e da diversidade de experiências religiosas ao longo da história. O gnosticismo, em uma imersão profunda em seus mistérios e influências. O gnosticismo, um movimento religioso antigo e complexo, oferece uma visão fascinante e controversa sobre a natureza da realidade, a condição humana e a divindade. Com raízes profundas na história do cristianismo primitivo, o gnosticismo apresenta uma interpretação única dos ensinamentos de Jesus Cristo e da salvação, divergindo significativamente do cristianismo ortodoxo. A gnose, conhecimento secreto e iluminação. O coração do gnosticismo reside na busca pela gnose, um termo grego que significa conhecimento. Para os gnósticos, a gnose não era um conhecimento intelectual comum, mas sim um conhecimento intuitivo e profundo sobre a natureza da realidade e a condição divina da alma humana. Essa gnose era vista como a chave para a libertação da alma das trevas da ignorância e da matéria. Características da gnose. Secreta, a gnose não era divulgada abertamente, mas transmitida de forma oral e em pequenos grupos de iniciados. Intuitiva, a gnose não era alcançada através da razão, mas sim através de uma experiência interior direta e pessoal. Libertadora, a gnose era vista como um meio de libertação da alma da prisão material e da união com o divino. O mundo dualista, luz e trevas em confronto. Uma das características mais marcantes do gnosticismo é sua visão dualista do mundo. Os gnósticos acreditavam em uma dualidade cósmica fundamental entre a luz e as trevas, o bem e o mal.
Um Deus inferior e demiurgo, responsável pela criação do mundo material, era visto como a fonte de todo o mal e sofrimento. Em contraposição, existia um Deus superior e transcendente, fonte de toda a luz e perfeição. Jesus Cristo, nesse contexto, era considerado um emissário desse Deus superior, enviado para revelar a verdade aos seres humanos aprisionados na matéria e libertá-los das garras do demiurgo. A criação e a matéria. O demiurgo, em uma figura controversa, o demiurgo era visto como um Deus inferior, imperfeito e ignorante, responsável pela criação do mundo material. A matéria como prisão, e a matéria era considerada uma prisão para a alma, um lugar de sofrimento e imperfeição. A natureza de Jesus Cristo, um ser divino e iluminado. No gnosticismo, Jesus não é visto como totalmente humano, mas sim como um ser divino que assumiu forma humana para revelar a verdade aos seres humanos. Sua morte na cruz, portanto, não é vista como um sacrifício redentor, mas como um evento simbólico que representa a libertação da alma da matéria. As principais características da figura de Jesus no gnosticismo. Mestre iluminado, Jesus era visto como um mestre espiritual que possuía o conhecimento secreto e o transmitia aos seus discípulos. Revelador da verdade, Jesus veio ao mundo para revelar a verdade sobre a natureza divina da alma e a necessidade de libertação da matéria. Exemplo a ser seguido, Jesus era o modelo a ser seguido pelos gnósticos em sua busca pela perfeição espiritual. Os evangelhos gnósticos, testemunhos alternativos. Os gnósticos possuíam seus próprios textos sagrados, conhecidos como evangelhos gnósticos. Esses textos apresentavam uma visão diferente da figura de Jesus em comparação aos evangelhos canônicos. Alguns exemplos de evangelhos gnósticos. Evangelho de Tomé apresenta uma coleção de ditos de Jesus, com um enfoque na gnose e na busca pela iluminação interior. Evangelho de Maria Madalena destaca o papel de Maria Madalena como discípula de Jesus e reveladora de seus ensinamentos secretos. Evangelho de Filipe explora temas como a união com o divino e a natureza da alma. A crítica ao materialismo e a busca pela perfeição espiritual. O gnosticismo apresenta uma visão negativa da matéria, considerando-a uma prisão para a alma. A busca pela perfeição espiritual envolvia a negação dos desejos e prazeres carnais, a prática da ascese e a busca por um estado de desapego. As práticas espirituais gnósticas incluíam meditação para alcançar estados alterados de consciência e conectar-se com o divino. Conhecimento secreto e a transmissão oral de ensinamentos secretos de mestre para discípulo. Ascese, práticas de autodisciplina e renúncia aos prazeres materiais. O gnosticismo e o cristianismo ortodoxo, um dialeto. O gnosticismo coexistiu com o cristianismo ortodoxo nos primeiros séculos da era cristã, mas as duas correntes apresentavam diferenças fundamentais em relação à natureza de Deus, à salvação e à interpretação dos ensinamentos de Jesus. As principais diferenças entre o gnosticismo e o cristianismo ortodoxo. Natureza de Deus. O gnosticismo postulava a existência de um Deus superior e um demiurgo, enquanto o cristianismo ortodoxo afirma a existência de um único Deus. Salvação. No gnosticismo, a salvação era alcançada através do conhecimento secreto, enquanto no cristianismo ortodoxo, a salvação era obtida pela fé em Jesus Cristo. A Igreja. O gnosticismo não enfatizava a importância da Igreja como instituição, enquanto o cristianismo ortodoxo valorizava a comunidade eclesial. O legado do gnosticismo. Apesar de ter sido marginalizado e perseguido ao longo da história, o gnosticismo deixou um legado duradouro. Suas ideias influenciaram diversas correntes filosóficas e religiosas posteriores, como o maniqueísmo, o neoplatonismo e algumas seitas medievais, como os cátaros e os albigenses. O gnosticismo continua a fascinar estudiosos e leigos, despertando o interesse por suas interpretações originais dos mitos e símbolos religiosos. Muita paz e que brilhe a vossa luz.